mais uma vez, falar sobre o escândalo do Banco Master. Mas dessa vez, eu quero trazer dois elementos novos. Primeiro, a necessidade de instalação da CPI do Banco Master aqui na Assembleia Legislativa. Eu dei entrada na quarta-feira da semana passada, o regimento previa 48 horas para sua instalação e até agora o presidente da Casa não publicou. Já reiterei o pedido de publicação 3 vezes através de ofício, já falei com o presidente sobre isso e agora vem à tribuna do plenário reiterar essa cobrança. E essa cobrança se torna ainda mais necessária quando a gente vê avançar as investigações e as informações sobre esse escândalo do Banco Master. E aí o segundo elemento que eu venho trazer nessa tribuna, de novidade sobre o Banco Master, foi o vazamento de um áudio de Flávio Bolsonaro solicitando mais de 100 milhões de reais a Daniel Worcaro para supostamente financiar um filme sobre Jair Bolsonaro produzido nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, o valor acordado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro é de mais de 130 milhões de reais. A produção cinematográfica mais cara da história do Brasil custou 45 milhões de reais. Flávio Bolsonaro quer o triplo. Então a primeira coisa que tem que ser investigada é se o dinheiro que foi dado por Daniel Worcaro através de empresas subsidiárias do seu grupo, sendo repassada por uma produtora nos Estados Unidos, se esse dinheiro realmente foi para financiar algum vídeo. Porque até agora o que a gente vê são indícios de lavagem de dinheiro. O ex-banqueiro não fez uma doação oficial, não é um patrocínio, não vai estar lá na tela do filme de Jair Bolsonaro, Banco Master. É um patrocínio escondido. Eu nunca vi patrocínio escondido. O que o Daniel Worcaro estava ganhando em troca? Esse dinheiro realmente foi para o filme? Ou aconteceu como o salário dos servidores de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, que uma parte delas ia para o esquema da rachadinha? Ou aconteceu como no caso das joias da presidência da República, que foram trazidos de forma clandestina do exterior e vendidos a pedido de Jair e Michele Bolsonaro, de forma também clandestina nos Estados Unidos. Essa família tem um modus operandi. É o modo da lavagem de dinheiro, da ocultação de patrimônio. E isso precisa ser esclarecido. Flávio Bolsonaro falou, é dinheiro privado, um contrato privado, dinheiro privado. Ele agora então virou advogado de Worcaro, porque o que a gente está discutindo no Brasil é que ele se apropriou foi de dinheiro público, 3 bilhões aqui do Rio Previdência, dos aposentados, dos professores, dos policiais que ele diz defender e que depois não vão ter o direito à aposentadoria, porque Cláudio Castro queimou parte do dinheiro nas mãos de Daniel Worcaro, dinheiro do BRB de Brasília, dinheiro de dezenas de fundos de pensão controlados pelo PL, controlados pela União Brasil, controlados pelo PP, que foram queimados nos esquemas de Worcaro. Aliás, Flávio Bolsonaro devia se envergonhar com os milhões de investidores que estão hoje lutando para receber o Fundo Garantidor de Crédito, com dinheiro que foi usurpado por Daniel Worcaro. Então, dinheiro privado, contato privado, uma vírgula. E segundo, não vem com um discursinho de é um filho negociando patrocínio para um vídeo do papai. O papai dele, Jair Bolsonaro, era presidente da República, quando o Banco Central, de forma licenciosa, permitiu que Daniel Worcaro fizesse os maiores esquemas financeiros da história desse país. Um rombo de 50 bilhões de reais. E Flávio Bolsonaro, além de pré-candidato à presidência da República, é senador da República, uma figura pública
que negociava às escondidas o envio de dezenas de milhões de reais para o exterior. Essa é a família Bolsonaro. Aliás, queria chamar a atenção de alguns aspectos dessa conversa. Daniel Vorcaro dizendo que estava na igreja. Devia estar na igreja rezando ou orando para que os seus pecados não fossem descobertos. Porque aquilo foi na véspera dele ser preso. Que instrumentalização, que uso da fé que essas figuras estão fazendo. Ladrões da República, um grupo criminoso, se utilizando da fé. E Flávio Bolsonaro, ao ser indagado ontem por um jornalista da Intercept Brasil sobre o que ele tinha a declarar do filme ter sido financiado por Daniel Vorcaro, ele negou, desqualificou o jornalista, chamou de militante e reiterou dessa forma uma mentira que ele já vinha falando de que não tinha relações com Daniel Vorcaro. No áudio, na troca de mensagens com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro fala: irmão, estou e estarei sempre contigo. Para quem que você faz uma declaração dessas? Irmão, estou e estarei sempre contigo. Não foi um genérico, estamos juntos. Irmão, não, foi irmão, estou e estarei sempre contigo. E isso, quando Daniel Vorcaro já estava enrolado nas acusações, porque o Banco Central já tinha vetado, quando aconteceu essa conversa, o Banco Central já tinha vetado a compra do Banco Master pelo BRB de Brasília, apontado práticas irregulares e ilegais do Banco Master, e por isso vetando essa aquisição. Foi na véspera da prisão de Daniel Vorcaro e na antevéspera da prisão, da liquidação do Banco Master. Então, Flávio Bolsonaro, quando disse: tempos difíceis, irmão, estou contigo, ele sabia do que ele estava falando. Ele estava se solidarizando com os apuros que Daniel Vorcaro começava a enfrentar com a proibição da compra do Banco Master pelo BRB. Então eu quero concluir dizendo que está muito evidente que tem muita gente da República comprometida com esse esquema do Banco Master. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, diretores do Banco Central, nomeado por Campos Neto na gestão de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e muitos outros que têm que prestar contas. Mas, aqui no estado do Rio de Janeiro, 3 bilhões de reais foram queimados dos cofres públicos nesse esquema. E a gente tem a obrigação de aprofundar a investigação, para ver o que é recuperável desse dinheiro que se perdeu, como é possível identificar quem está envolvido nesse esquema, o que é possível fazer para proteger as finanças públicas. Se Daniel Vorcaro pagou mesada de 500 mil para Ciro Nogueira, estava disposto a dar mais de 100 milhões para a produção de um filme, para Jair Bolsonaro chegou a dar cerca de 60 milhões, o que será que ele deu? Ou para o governador Cláudio Castro, ou para o presidente do Rio Previdência, ou para quaisquer dos outros envolvidos nesses escândalos aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de respostas. E foi por isso que eu protocolei aqui o pedido de CPI do Banco Master. Consegui as 24 assinaturas, segui o regimento. E agora eu peço que a presidência da Alerj cumpra a lei. Instale a CPI e nos permita enfrentar esse esquema que assaltou os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, que ameaça aposentadorias, que tem laços com PCC, com Comando Vermelho, com milícia, com toda a criminalidade organizada desse país. A gente não pode permitir
que eles continuem com seus tentáculos no estado do Rio de Janeiro e no nosso país. Estamos dispostos a fazer uma CPI que enfrente esses esquemas. E agora, cabe à presidência dessa casa instalar essa CPI.